Se você gosta de fachada bonita e quer deixar a fachada da sua casa ainda mais interessante, esse vídeo é para você, porque hoje eu vou te mostrar quais são os aspectos que tornam uma fachada bonita e como você pode fazer isso na sua casa mesmo gastando pouco. Bom, meu nome é Theo Gontijo, eu sou arquiteto especialista em arquitetura residencial e você está na sua futura casa. Aqui a gente traz inspirações de projetos e dicas para deixar a sua casa ainda mais bonita e também mais funcional, é claro. Então siga acompanhando a gente, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo se você gosta desse assunto. Pessoal, existem algumas pequenas coisas que a gente pode fazer para tornar a sua casa diferente das demais, muito mais atraente e para chamar mais atenção. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre são as cores, né, pessoal? Seja uma tinta que harmonize bem com o restante da sua fachada ou um revestimento que também caia bem nesse sentido. Quando a gente fala de fachada bonita, também é importante falar sobre jogos de volumes. Então, uma diferença de altura ou outros elementos que tornem a fachada mais interessante e mais bem composta. A gente vai falar também sobre aberturas, que são as portas e janelas, e como elas definem uma boa fachada. A vegetação também faz toda a diferença nesse sentido. Então, sejam arbustos ou flores, que eu sei que vocês gostam, é importante a gente trabalhar eles de uma forma interessante para deixar a nossa fachada mais bonita. E por último, mas não menos importante, vamos falar também sobre iluminação, que é uma coisa que faz toda a diferença. Bom, pessoal, para isso eu trouxe algumas ideias de fachadas diferentes, sejam mais clássicas, sejam mais modernas, e eu queria destacar alguns aspectos importantes aqui. Bom, primeiramente, não tem como falar de fachada sem falar de planta. É muito importante que a planta da casa esteja bem resolvida para que a fachada seja bonita. E para isso, eu trouxe o exemplo dessas duas casas aqui, ó. A gente pode ver que a planta das duas é muito parecida, né? A gente tem aqui, ó, uma sala integrada com cozinha em ambas e 2 quartos com banheiro no meio. E com isso, a gente tem as portas e janelas das casas posicionadas mais ou menos da mesma forma. Mas, apesar disso, essas duas fachadas aqui são muito diferentes, né, pessoal? Aqui a gente tem um telhado aparente, né? E aqui a gente tem um telhado oculto, uma platibanda. Então, já torna essas duas fachadas bem diferentes, apesar de, na minha opinião, as duas serem bem bonitas, né? Bom, eu vou trazer aqui uma fachada moderna para destacar alguns aspectos interessantes aqui para vocês, pessoal. Bom, a primeira coisa que a gente pode notar é como as cores foram bem trabalhadas nessa fachada, né? Então, a gente tem aqui uma cor branca e um azul muito elegante aqui também, que juntamente com essa iluminação aqui de spots de LED, né, tornaram essa fachada aqui muito bonita. Além disso, a gente tem esses arbustos aqui, a pessoa fez um caminho aqui com esses revestimentos, brita também, então a gente vê que tudo está muito bem harmonizado, né? Temos vegetação, temos cores belas e elegantes, além de um jogo de volume interessante que eles utilizaram aqui, né, com esses cantos bem detalhados, né, pessoal? Então, isso aqui é uma ideia de fachada bem bonita, mais moderna, né? Temos aqui uma fachada mais clássica também. Nesse caso aqui, eles também não utilizaram um telhado aparente, né? Temos uma platibanda, mas as cores foram muito bem usadas aqui também. Eles também utilizaram uma cor branca com um azul, uma cor escura aqui para dar esse contraste interessante, né? Nesse caso aqui também eles têm essa varandinha, que é um charme, né? Aqui temos essa outra planta aqui, essa outra fachada no caso, que também é muito elegante. Nesse caso eles utilizaram um azul e também esse elemento aqui na fachada utilizando um revestimento que lembra pedra. Eles também têm aqui os spots de luz, que, como eu disse, fazem toda a diferença em uma fachada interessante. Então, esse aqui é mais um exemplo onde quem projetou, né, fez um jogo de volumes aqui muito interessante com essas vigas pintadas de branco. Então, isso aqui é uma ótima referência também. Temos aqui a abertura em vidro.
Mais uma fachada de referência aí, pessoal. E olha só que interessante o jardim aqui nesse caso, né? Eles fizeram esse jardim logo abaixo da janela da frente da casa. Nesse caso a gente tem um terreno mais largo, né? Não é um terreno estreito, mas eu queria trazer para mostrar para vocês mesmo como a gente pode deixar uma fachada bonita independente da largura do terreno, né? Nesse caso aqui eles utilizaram uma pintura branca e também elementos em madeira, que ficou muito interessante junto com toda essa vegetação aqui, né, pessoal? Mais uma fachada, nesse caso, uma fachada que expõe mais o interior da casa, porque a gente tem essa abertura maior aqui em vidro, mas a gente pode observar também como que eles utilizaram um jogo de volumes interessante aqui, né? Cada uma dessas 3 paredes está pintada de uma cor diferente e também está em um tamanho diferente. Com isso, eles fizeram um jogo de volume que valorizou muito a casa. Além de utilizar, é claro, uma vegetação mais discreta nesse caso aqui, né? A gente tem vasos de planta com pequenos arbustos aqui. Essa fachada também é bem diferente no caso, né? A gente pode ver como o pessoal aqui também utilizou uma cor branca, mas o que me chamou a atenção aqui foi realmente o caminho até a casa, né? Que a gente tem vegetação e esse revestimento aqui. Porém, a gente pode ver que nessa casa dá a impressão de que falta alguma abertura. Eu já não achei que essa fachada já está tão harmoniosa como as outras. Por isso eu queria trazer essa aqui como exemplo. Mas, enfim, esses são os principais aspectos quando a gente fala de uma bela casa: jogo de volumes, iluminação, cores, abertura, vegetação. E é muito importante harmonizar eles da melhor forma possível. Por isso que nós vamos seguir trazendo inspirações de projeto, inspirações de fachadas. E sigam acompanhando aí o conteúdo, pessoal, para vocês não perderem nada. Hoje é um conteúdo mais básico. E até a próxima. Muito obrigado por quem assistiu. Até já.